A paz do Senhor, queridos irmãos, prezados professores e alunos, estamos novamente aqui diante de vocês a partir dos estúdios da ADC TV e também no nosso canal ADC Educacional. E sempre será um motivo de satisfação, alegria estar com vocês nas pré-aulas para a classe de jovens. E nesse terceiro trimestre de 2025, nós temos aprendido uma temática muito importante e esclarecedora acerca da liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho, conforme a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Tem essa sido a nossa temática ao longo destas aulas e estamos aqui hoje com vocês para trazer a aula de número 10, que certamente fortalecerá o teu coração, trará paz à tua vida e te dará, querido jovem, professor e amigo, o direcionamento certo, correto, para que você possa se portar diante de Deus, diante dos homens, e ser sempre naqueles que vão viver uma vida tranquila e abençoada na presença de Deus. O tema da nossa lição já está em tela para você. A liberdade que Cristo nos deu. O texto do dia vai nos dizer assim: Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Gálatas 5 e versículo 2. A liberdade que nós temos em Jesus, ela sempre será suficiente para nos afastar de todas as amarras que a lei, assim como tentou na vida dos irmãos Gálatas, tenta ainda nos dias de hoje tentar nos amarrar, tentar nos barrar, tentar nos parar e também desaprender daquilo que já fomos ensinados pela palavra de Deus, pelo verdadeiro evangelho de Jesus, a nos portar e a ter a nossa caminhada com Deus, com Cristo, de uma forma sábia, de uma forma inteligente e sempre sadia na presença de Deus. É importante que nós nos atentemos para os pormenores daquilo que o apóstolo Paulo ele começa a descrever para os irmãos em Gálatas, dentro desta carta maravilhosa e esclarecedora que nós temos estudado aqui ao longo desse terceiro trimestre de 2025. E você, querido jovem, você, professor e amigo, são os nossos convidados especiais para aprendermos juntos e delimitarmos aqui tudo aquilo que precisa ser delimitado, para que possamos, assim, termos a ciência, termos o conhecimento dessa verdadeira liberdade que nós alcançamos pela graça de Jesus e pela nossa fé depositada em Cristo Jesus, para caminharmos, para vivermos uma vida abençoada, sem prisões, sem engessamento nas nossas vidas, advindo da lei mosaica. Nós temos aprendido aqui até a lição já de número 9, e hoje estamos na lição de número 10, acerca dessa liberdade. E ao passar das lições, nós começamos a entender que há uma linha muito tênue entre a liberdade e a libertinagem existente na vida de muitas pessoas que não tem o crivo da palavra de Deus em sua vida, que não tem a cautela, o cuidado necessário para viver uma vida de acordo com o evangelho de Jesus. Esse evangelho transformador que traz na vida do homem a transformação e a modificação na sua vida a partir do conhecimento do verdadeiro evangelho. A síntese da nossa lição de hoje assim nos dirá: o abandono da liberdade que Cristo nos deu tem causas desastradoras e desastrosas, perdão. Ou seja, quando nós nos delimitamos e colocamos a nossa vida contrária aos princípios de Deus, contrárias às orientações que o Senhor tem dado a nós através da sua palavra, através do seu evangelho, algo desastroso acontecerá nas nossas vidas por termos o desconhecimento do verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho transformador, o evangelho da graça de Jesus. Essa vivência que nós temos agora, vivemos de acordo com aquilo que o Senhor Jesus, ele nos deixou dentro do seu evangelho. Um evangelho simples, puro, mas ao mesmo tempo que vai trazer na nossa vida essa liberdade, essa alegria de viver. Essa liberdade vai nos dar a tranquilidade de termos sempre a ciência que nós estaremos sempre vivendo uma vida de acordo com aquilo que Jesus
descreve na sua palavra. Os princípios que nós iremos observar sempre serão os princípios que vão nortear a nossa vida para termos a eternidade de gozo e de glória na presença de Jesus. Como de costume, nós teremos 3 objetivos principais que já estão em tela para vocês. O primeiro é explicar o valor da nossa liberdade em Jesus Cristo. 2, compreender que devemos estar ligados a Jesus para sermos livres. Mostrar que a prática da liberdade cristã nos impulsiona a cuidar um dos outros. É isso que basicamente iremos aqui com vocês, dentro dessa pré-aula, trazer para vocês de ensinamento. Essa liberdade que o Senhor Jesus nos dá, ela vem de um conhecimento das Escrituras. E a partir dessa liberdade que nós temos, não de fazermos aquilo que queremos, mas fazermos aquilo que o Senhor Jesus orienta-nos a fazermos. E dentro disso, uma das orientações que nós iremos abordar dentro dessa lição de hoje é essa ajuda mútua, esse ajudar, esse amor que nós deveremos ter de um para com os outros. Essa liberdade cristã nos dá esse acesso a esse amor maravilhoso e o entendimento que nós teremos e que nós iremos absorver ao longo da nossa vida pelo conhecimento do Evangelho de Jesus, que nós, como servos de Deus, precisamos mutuamente ajudar uns aos outros. O texto que nós estaremos estudando em classe, que você já pode ver em tela, é de Gálatas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 9, onde vai retratar realmente acerca da lei e acerca da graça de Jesus, acerca de Cristo, a liberdade apresentada por Jesus, aquilo que é combatido pelo apóstolo Paulo, sendo orientado pelo Espírito de Cristo, para que a igreja em Gálatas não vivesse da forma que os judaizantes queriam que eles vivessem, com amuletos e com outras amarras que poderia causar problemas espirituais em sua vida, causar montim, causar de certa forma dissensão no seio da igreja. Hoje, nos dias atuais, muito mais ainda, eu e você, querido jovem, professor e amigo, precisamos nos ater àquilo que as Escrituras nos orientam, aquilo que o Evangelho de Jesus vai trazer para nós, para que possamos viver uma vida tranquila, dentro sempre da simplicidade do Evangelho de Jesus, mas ao mesmo tempo dentro da profundidade que o Senhor Jesus nos dá através do seu Evangelho maravilhoso. A introdução da nossa revista assim nos diz, que já está em tela para vocês. Nesta lição, Paulo trata de uma situação em que é preciso fazer uma escolha. Ou os gálatas criam em Cristo e viviam pela fé, ou se firmavam na circuncisão. Ele mostra que a liberdade que conseguiram em Cristo pode ser retirada quando eles decidem substituir o Evangelho de Jesus que receberam pela fé, pela guarda da lei, de preceitos que não lhes foi ordenado guardar. Os falsos ensinos tinham suas consequências. Os gálatas estavam caindo na graça, brigando uns com os outros e dando ocasião à carne. Era esse o retrato que a igreja em Gálatas estava vivendo agora, abandonando as orientações de Paulo, vivendo dentro de um outro evangelho, havendo dissensões, havendo brigas entre eles. Quando há uma confusão ali, de certa forma, depois se torna generalizada e é necessário Paulo intervir dentro dessa situação e mostrar como verdadeiramente eles deveriam se portar. Nós vemos aqui nesse exemplo, dentro dessa carta, alguns poucos irmãos tentando causar embaraço na vida daquela igreja. E trazendo para a nossa realidade nos dias de hoje, em todo o nosso país, nós vemos algumas pessoas desavisadas, pessoas que não têm realmente o pudor e o interesse de viver uma vida com o Senhor e pensam que estão vivendo, e com as suas práticas, com as suas palavras, com as suas ações, têm pegado muitos incautos, muitas pessoas que são fragilizadas na fé, neófitos até também, e têm trazido em suas mentes perturbações e tem causado no seio da igreja em algumas pessoas diversos problemas que têm se ocasionado, têm ferido a igreja e que eu e você hoje estando aqui
você está me assistindo, me vendo, trazendo essa orientação para vocês que nós, como servos de Deus, como autênticos cristãos, precisamos portar a nossa vida de acordo com o Evangelho de Jesus e não com coisas criadas, coisas que são, de certa forma, apresentadas como novas, mas que não são. Apenas têm uma roupagem nova, mas são velhas. São táticas velhas que o nosso adversário, o nosso inimigo, usando pessoas desprovidas de um conhecimento de Deus, causará na vida de outras pessoas problemas desastrosos, algo que talvez em muitas situações possam ser até irreversível. Mas graças a Deus, oxalá, você está aqui agora nos assistindo e participando das nossas pré-aulas dentro do nosso canal ADC Educacional e tem aprendido, tem sido fortalecido na sua fé através do conhecimento genuíno da palavra de Deus. O nosso tópico inicial que está em tela para você, a circuncisão tem algum valor? Essa é a pergunta que é colocada. O subtópico 1 vai nos dizer, estejam firmes na liberdade. Gálatas 5,13, o texto vai nos dizer assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Paulo orienta que os gálatas sejam firmes, não vacilantes, na liberdade que receberam do Evangelho. Os gálatas não deveriam aderir à lei de Moisés e viessem a desprezar o ensino do apóstolo. A verdadeira liberdade vai além de atitudes e convicções. Ela está intimamente atrelada à perseverança adquirida pela pregação do Evangelho de Cristo. Essa liberdade que o apóstolo Paulo demonstra para a vida dos irmãos, em suas vidas, iriam trazer na sua vida a tranquilidade e a alegria de servir ao Senhor. A lei, em muitas situações, causará na vida de muitas pessoas perturbações. Porque é bem verdade, nós iremos entender dentro dessa pré-aula, que o homem não teria a condição intelectual, uma vida totalmente para cumprir todos os mandamentos. Nós iremos ver isso no decorrer dessa nossa pré-aula de hoje. O Senhor Jesus veio para cumprir essa lei, esses ordenamentos. E nós hoje vivemos na graça de Jesus. Ou seja, essas perturbações da lei, como o apóstolo Paulo escreveu no texto que eu falei para vocês de Gálatas 5,3, eles deveriam viver a liberdade e não usar dessa liberdade para viver uma vida na sua própria natureza humana, descrita aqui como carne. A natureza humana, a sua própria vontade, o seu bel prazer, as suas atitudes e as suas convicções. Muitas vezes vocês acham, alguma pessoa acha, que tendo atitude e convicções, elas estarão certas em si mesmas. É necessário nós, como servos de Deus, analisarmos como as Escrituras nos orientam acerca de diversos assuntos. E se tratando desse tema tão importante, da nossa liberdade em Cristo Jesus, que não vai nos dar margem nenhuma para vivermos uma vida de acordo com a nossa vontade. Mas o Evangelho de Cristo vai nos dar o conhecimento de que eu e você precisaremos viver uma vida de acordo com a verdade de Deus e com a vontade de Deus na nossa vida. Só poderemos ter uma vida tranquila, alegre e feliz, se nós tivermos uma vida orientada pela palavra de Deus. O subtópico 2 vai nos dizer assim, não se coloque debaixo de servidão. Gálatas 5,2 o texto vai nos dizer, eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Paulo faz um paralelo entre a escravidão vivida por Israel no Egito, por se esquecerem de Deus, e a servidão apresentada por alguns irmãos judaizantes, em adicionar a lei mosaica, a lei de Moisés, a graça de Deus, revelada em Jesus. Para os judaizantes, o cumprimento dos 613 mandamentos da lei mosaica deveria ser colocado em prática em sua completude, senão acarretaria condenação aos Gálatas. Os costumes que eram feitos na lei
eram para a lei de Moisés, eram para aqueles irmãos. E tudo aquilo que era apresentado, e nós temos esse conhecimento das Escrituras, que o Antigo Testamento e alguns eventos que aconteceram ali, muitos eventos que aconteceram no Antigo Testamento, eram apenas sombra daquilo que haveria de acontecer. E todos os eventos ocorridos dentro do Antigo Testamento apontavam para a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, quando Jesus veio a essa terra, estabelece um novo momento na vida do povo de Deus. O momento da graça de Jesus. Esse evangelho que transforma a vida do homem e tira ele das ligaduras que o prendiam na lei. Paulo aqui se refere ao processo de circuncidar-se, um elemento que era feito para a purificação na vida dos homens da nação de Israel. A purificação ocorrida hoje na minha vida e na sua vida é a purificação do nosso ser, do nosso coração, da nossa mente, dos nossos posicionamentos, da nossa comunicação, da nossa linguagem. Esse circuncidar hoje é de coração, e quando nós falamos de coração, não estamos nos retratando ao órgão bombeador de sangue que nós temos no lado esquerdo do peito. Estamos nos retratando a completude da nossa vontade, do nosso querer. Essa purificação virá na nossa vida, sem precisarmos mutilarmos. É necessário que entendamos isso. O circuncidar hoje na vida do cristão é a pureza na vida dele, é a transformação alcançada através do Evangelho de Jesus. Uma vida nova, uma vida transformada. As coisas velhas já passaram, já dizia o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17. E eis que tudo se fez novo. Essa novidade de vida que nós desfrutamos hoje, nós adquirimos pelo conhecimento do Evangelho de Jesus. O subtópico 3 vai nos dizer assim: guardar a lei obriga o crente a guardá-la toda. Versículo 3 de Gálatas 5 diz: de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. A não guarda da lei, em sua completude, acarretará maldição pelo não cumprimento de seus preceitos. Aí 2 perguntas eu farei. Primeiro, a igreja ainda passa por isso nos dias atuais? 2. Como os líderes cristãos brasileiros têm se comportado diante dessa demanda? São perguntas que poderão surgir na nossa mente, no nosso cotidiano, querido jovem. Será que é necessário ainda hoje, e talvez isso ainda aconteça hoje nos dias atuais, essa circuncidação que acontece, esse circuncidar que acontece de forma literal? É claro que aqui no Brasil isso não acontece. Talvez isso aconteça ainda em Israel. Mas trazendo para a nossa realidade de hoje, esse processo de circuncidar ainda está incutido na mente de muitos líderes religiosos no nosso país, em viverem práticas judaicas em detrimento ao Evangelho de Jesus. Nós vemos, e é do conhecimento público, diversas igrejas no país utilizando elementos dos judeus para tentar atrair outras pessoas. Elementos esses que não são mais necessários para nós como igreja de Jesus. A igreja de Jesus, o principal elemento é a cruz de Cristo. É a liberdade que Cristo nos dá através do seu sacrifício vicário. Esse é o principal elemento, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o principal elemento que a igreja terá nessa terra. Elementos da lei deverão ser na nossa vida tirados, porque vai causar embaraço em alguma circunstância. O tópico seguinte, que está em tela para você, diz: o fermento leveda toda a massa. Subtópico 1, separados de Cristo. Gálatas 5,4, o texto diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Como membros do corpo de Cristo, os gálatas deveriam estar ligados nele, separados da morte que há na lei. Quando eu e você nos ligamos à lei, aos princípios da lei, nós estamos morrendo. Iremos morrer em algum momento de forma espiritual. Eu e você, que agora estamos sendo aqui orientados pela palavra de Cristo,
pelo Evangelho de Jesus, nós deveremos portar a nossa vida de acordo com os princípios que Cristo nos ensinou em sua palavra. Esses elementos que Jesus nos dá são elementos importantíssimos que o apóstolo Paulo aborda acerca da liberdade que nós temos em Cristo. Não precisaremos viver mais de acordo com a lei de Moisés, porque não temos a capacidade do cumprimento de 613 mandamentos na sua completude, totalmente. Então eu e você entendemos que, pela palavra de Jesus, é suficiente para que eu e você tenhamos uma vida abençoada, uma vida condizente com aquilo que estamos falando. A graça de Jesus vai trazer na minha vida e na sua vida, querido jovem, uma novidade de vida, afastada de amuletos, afastada de amarras que poderão ocasionar na nossa vida. Criações hoje mirabolantes têm acontecido em diversos segmentos na vida das pessoas e principalmente no contexto religioso. As pessoas são tendenciosas a criarem situações, a criarem elementos que de certa forma vão causar em suas vidas algum contentamento. Mas eu e você não precisaremos desses elementos extra-Bíblia. A palavra de Deus sempre será suficiente nas nossas vidas para que possamos alcançar de Deus aquilo que nós buscamos. O subtópico 2 diz: corri o bem. Gálatas 5:7 diz: vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? No mundo grego, a corrida era um esporte bastante praticado por atletas e soldados. Força e resistência são indispensáveis na corrida proposta por Jesus. Como um soldado ou um atleta precisa cuidar de seu condicionamento muscular, assim também o cristão precisará manter sua vida espiritual saudável e de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. A nossa corrida em Cristo é uma corrida que é feita dentro da ponderação do Evangelho de Jesus. Paulo está dizendo aqui para os Gálatas que eles iniciaram o seu percurso bem, mas ao caminhar e na sua corrida, no seu andar com Cristo, no meio do caminho começa a aparecer impedimentos. O impedimento são costumes judaizantes que nós estamos estudando dentro desse trimestre. Então, na minha caminhada e na sua caminhada, querido jovem, nós precisaremos, trazendo para a nossa realidade, nos afastar daquilo que poderá nos impedir de caminhar e de correr junto ao Senhor para a eternidade. Todos os tropeços, todas as barreiras e impedimentos precisarão ser tirados da nossa vida para que possamos ter a nossa caminhada de uma forma ordeira e abençoada diante de Deus, mas também, principalmente, diante dos homens. A minha caminhada precisa começar bem, a minha carreira, o meu correr, ou seja, a expressão correr é eu me afastar daquilo que poderá macular, trazer mancha à minha vida espiritual. Era isso que o apóstolo Paulo estava descrevendo para os Gálatas. Eles precisariam se afastar imediatamente daquilo que poderia causar uma dissensão, causar um embaraço ali no seio da igreja e causar perturbação, porque o meu Deus e o teu Deus, o Deus criador dos céus e da terra, não é um Deus de confusão. É um Deus de amor e de moderação nas nossas vidas. Eu e você, querido jovem, precisamos ter uma vida moderada, uma vida equilibrada. E esse equilíbrio e essa moderação, ela virá nas nossas vidas pelo exercício que nós deveremos ter, o cuidado que nós deveremos ter com a nossa vida espiritual. Assim como um soldado, assim como um atleta se preparava para as suas atividades esportivas, eu e você, como servos de Deus, considerados como atletas do Senhor e soldados de Cristo, nós precisamos tratar da nossa musculatura espiritual. A nossa movimentação espiritual, ela será necessária quando nós entendemos que o nosso caminhar, que o nosso correr na presença de Deus está intimamente ligado às orientações que são dadas pelo Senhor Jesus.
O tópico 3 da nossa revista assim nos diz: o fermento, que está em tela para vocês. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5:9. Esse fermento aqui refere-se a um grupo pequeno no início de judaizantes, que pelo exemplo e influência contagiosa levaria a igreja ao erro. 1 Coríntios 5:7 o texto diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Aqui o fermento nos traz a ideia de mal de qualquer tipo. Tem a tendência de difundir em tudo. Tolerar esse mal na igreja seria compartilhar na culpa do pecado. Esse elemento destruidor chamado fermento, que sempre foi considerado dentro da palavra de Deus como algo que é maléfico, que é algo que vai causar um dano, até os dias de hoje nós entendemos isso. Dentro da massa, ela fazia com que a massa crescesse. Trazendo do nosso contexto espiritual nos dias de hoje, às vezes acontecem nas nossas vidas algumas situações que trarão no meu coração ou no teu coração um inchar, um orgulhar-se, uma grandeza em sua própria vida. Ou seja, elementos que poderão ocasionar na nossa vida como representação de massa, e dentro desse fermento que representa sempre algo que é maléfico para as nossas vidas, que vai nos afastar da presença de Deus, que precisa ser tirado imediatamente. Trazendo para a nação de Israel, nós vemos que o fermento iria levedar essa massa e traz uma representatividade de uma pressa que eles não tinham tempo para parar dentro daquela Páscoa que era feita pelos judeus e que eles estavam já se apressando para sair da escravidão. Assim sou eu e você. Esse fermento não poderá ter poder nas nossas vidas nos dias de hoje. Esse fermento poderá representar nas nossas vidas algumas situações que irão causar embaraços e impedimentos espirituais nas nossas vidas, no nosso crescimento espiritual. Esse era o cerne que o apóstolo Paulo estava dizendo para os irmãos em Gálatas. O crescimento espiritual na vida daqueles irmãos dependeria de eles ouvirem as orientações que eram dadas por Paulo através do Espírito de Cristo. Nós precisamos nos ater, querido jovem, você precisa sempre se ater nas orientações que são dadas pela sua liderança, porque as orientações que são dadas pelas suas lideranças eclesiásticas vai trazer na sua vida sempre um caminhar correto e ordeiro diante de Deus. Mas é necessário também eu te dizer uma coisa importante. Vocês precisam analisar a palavra de Deus, porque muitos e muitos líderes nos dias de hoje dizem coisas que não existem dentro da palavra de Deus e que são apenas informações que são adquiridas pela sua própria experiência e que eles acharão que isso é uma verdade bíblica e que muitas vezes isso não é uma verdade bíblica. O tópico seguinte fala sobre a liberdade versus a carnalidade. O subtópico 1 assim nos dirá: a condenação dos falsos ensinadores. Gálatas 5:2, o texto vai assim nos dizer: tomar até se mutilasse os que vos incitam à rebeldia. O breve comentário que eu farei para vocês diz assim: os judaizantes, segundo o apóstolo dos gentios, não ficariam impunes por atrapalharem o evangelho com suas mensagens legalistas. É isso que nós estamos aqui dizendo para vocês. Mensagens da lei mosaica, mensagens legalistas, não terão e não deverão ter poder sobre a minha vida e sobre a sua vida, querido jovem. Porque em algum momento irá causar mutilação, ou seja, causará nas nossas vidas algumas feridas, dores, e causará nas nossas vidas, em algumas circunstâncias, irá causar diversos problemas espirituais para a minha vida e para a sua vida. Nós precisaremos estar atentos àquilo que o Senhor
está trazendo em nossas vidas do conhecimento da palavra de Deus. Essas mutilações acontecerão nas nossas vidas quando não damos sempre a cautela de termos no nosso coração as orientações que são dadas pela palavra de Deus. O subtópico 2 da nossa revista, no tópico 3, dando ocasião à carne, assim nos dirá, que está em tela para vocês. Gálatas 5,13, o texto diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Liberdade não é licença ou margem para viver pecando. O caminho aqui é viver uma liberdade em servidão aos outros em amor. O serviço cristão é um ponto forte na vida de fé, pois é necessário que tenhamos comunhão uns com os outros. Escravos brigam entre si, filhos se ajudam mutuamente. Lembre-se disso. Nós, na liberdade em Cristo, temos o conhecimento que a nossa vivência de fé é para sermos úteis aos nossos irmãos em amor. Lembre-se sempre disso. Escravos, eles vão brigar entre si, mas os filhos se ajudarão mutuamente no seu caminhar de fé, no seu desenvolver espiritual, e sairão de uma vida de imaturidade e viverão a maturidade em Cristo, nessa ajuda mútua existente no meio do povo de Deus como corpo de Cristo. Eu e você precisamos entender isso, jovem. A nossa vida como cristão é para estar a serviço de Deus, mas também a servir o nosso irmão em amor. Esse amor que foi derramado no nosso coração pelo Espírito de Cristo. Esse amor que tem um cuidado de cuidar dos nossos semelhantes. Nós vemos na palavra de Jesus, o próprio Jesus dizer: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é verdadeiramente, na nossa vida, jovens, professores e amigos, o retrato fidedigno das pessoas que são realmente novas criaturas em Cristo. É o amor de Jesus em seus corações, pelos domésticos da fé, mas também, principalmente, por aqueles que ainda não foram alcançados pelo poder do Evangelho de Jesus. Nós vemos aqui a preocupação que o apóstolo Paulo tinha com aqueles irmãos no fortalecimento de suas vidas espirituais, para que a partir daqueles irmãos em Gálatas, outras pessoas chegassem ao conhecimento do Evangelho verdadeiro de Jesus. Esse é o meu trabalho e o seu trabalho: anunciar o Evangelho de Jesus puro, simples e sem misturas. E nós só entenderemos isso quando nós mergulharmos no conhecimento de Deus através da sua palavra e pedirmos ao Espírito de Deus que nos dê as orientações e a interpretação verdadeira da palavra de Deus. O tópico 3 assim nos dirá: o cuidado de um para com os outros. O texto de Gálatas 5,14, o texto vai nos dizer assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A prática da liberdade cristã nos impulsiona a cuidar uns dos outros. A falta desse cuidado e amor levará o cristão a conflitar com seus irmãos. É isso que eu estava dizendo há poucos instantes para vocês. Quando nós temos o desconhecimento desse verdadeiro amor de Deus em nossas vidas, nós iremos causar algum problema na vida dos irmãos dentro da igreja, dentro da comunidade onde estamos inseridos. Então, nós precisaremos entender uma coisa importante. Deus, em sua magnitude, em seu poderio, envia Jesus para que pudéssemos assim viver agora na liberdade de Jesus, sem dores, sem ressentimentos na nossa mente, de não termos alcançado o cumprimento de todos os mandamentos, e que agora para nós o suficiente é vivermos uma vida alicerçada por Deus através de Jesus, nessa liberdade que o Senhor nos dá, mas ao mesmo tempo vivendo uma vida presa no Senhor Jesus, de acordo com a vontade de Jesus,
de acordo com as orientações que são dadas pelo Senhor Jesus na vida dos seus servos que aqui estão nessa terra. Entendamos isso, jovem. A nossa liberdade não irá nos dar licença, não irá nos dar na nossa vida a abertura ou uma margem para fazermos o que nós queremos. O Evangelho de Jesus é um evangelho que transforma a vida do homem. Você não pode fazer o que vem à sua cabeça em fazer. Você precisa se portar, viver uma vida de acordo com o Evangelho de Jesus. A conclusão da nossa revista assim diz: é possível que o legalismo tenha atraído as pessoas e feito com que pensassem que eram mais santas e serviam melhor a Deus. Mas Paulo nos mostra que se o Espírito Santo não agir em nossas vidas, de nada servirá guardar as regras. Praticar as obras da lei era pegar um desvio que os levaria para fora do caminho pretendido por Deus. Somos livres para andar no Espírito, ser guiados por Deus e usufruir das bênçãos da salvação e da adoção de filhos que recebemos, e não podemos trocar essa graça por práticas que vão exaltar a nossa humanidade e diminuir o poder do sacrifício feito pelo Senhor em nosso lugar. Esse é o cerne da mensagem de hoje dentro dessa lição. Nós não poderemos anular a cruz de Cristo com os nossos feitos, com os nossos esforços. Por mais que tenhamos esforços em Deus, não serão suficientes sem que a graça de Jesus não habite nas nossas vidas. A graça de Jesus, o poder de Deus, manifestado através do Espírito de Deus, moldando o nosso interior, é suficiente para as nossas vidas. Os esforços humanos, eles não terão a completude de transformação na vida do homem se não for o Espírito de Deus trabalhando na vida interior dele, modificando o seu interior e trazendo e aflorando para a sua vida exterior uma novidade de vida, uma transformação. É isso que a liberdade em Cristo produzirá nas nossas vidas, é a liberdade de vermos em nossa vida a transformação e as pessoas verem em nós verdadeiramente uma diferença daquilo que nós vivíamos anteriormente na vida de pecado. Que essa mensagem poderá sempre estar na nossa mente para que possamos assim entender que o Evangelho de Jesus ele é suficiente para transformar as nossas vidas. Lembre-se disso, jovem. Os teus esforços, os meus esforços, sem a graça de Deus, sem a presença de Jesus e do seu Espírito, serão insuficientes. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima pré-aula. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.
O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.